ela morre de ciúmes desse marido, até o momento que ela finalmente conhece a secretária dele, que ela achava uma secretária muito, muito, muito presente na vida do marido. E quando na festa de aniversário da filha, finalmente conhece aquela secretária linda, jovem, com um corpo super atraente, e ela já nos seus 40 e poucos anos, ela ainda fala para ele: eu esperava não ser trocada por um clichê. Mas não houve troca naquele momento. São as situações que todos nós criamos nas nossas vidas, na nossa mente, na verdade. Então, eu queria deixar isso aberto para vocês e conversar com o Samuel, fazer essa provocação. Será que é o que ela busca nesses terceiros personagens que são vinculados aos seus pacientes é em função de algum fracasso, de repente, ela tenha na vida pessoal, ou que ela acha que ela tenha? Essa é a primeira parte, falando essa questão amorosa, porque é um casamento feliz, pelo menos para nós. Aparenta ser feliz. Por que será que ela vai buscar, então, através de uma terceira pessoa, na verdade, uma quarta pessoa, algum tipo de satisfação? É, primeiro, vamos lá, talvez pelo que você provocou de sujeito desejante, né? Eu preciso de, para responder isso, eu precisaria de uma escuta desse personagem, coisa que eu não tenho, né? Eu não conheço a série, portanto, estou aqui com as informações que você me dá. Mas, para não dizer que não conheço, hoje eu dei uma olhada no primeiro episódio, para não chegar aqui sem saber exatamente do que se tratava. Mas esse sujeito, né, que é o sujeito, eu anotei aqui algumas coisas enquanto você falava, esse sujeito, que é o sujeito freudiano, que é o sujeito da psicanálise com que a gente trabalha, é um sujeito eternamente desejante, incompleto, inscrito e mediado pela linguagem, inscrito pelo simbólico, é um sujeito da falta. Então, é um sujeito que está sempre em busca do objeto perdido e que nunca vai encontrá-lo. Portanto, esse sujeito desejante talvez explique bastante isso que você colocou. Não sei se ela em qual estrutura analítica ela se enquadra, né? Se ela é neurótica, psicótica, se ela tem perversões, etc. Isso aí a gente não sabe, porque, quer dizer, eu não sei porque eu não assisti Olha, a Samuel, série. Samuel, eu posso dizer que ela é, é uma neurótica. Na minha visão analítica, ela é uma neurótica grave, não é? E esse ser faltante, quer dizer, a questão realmente do ser desejante, a Jean, ela traz, para o meu olhar, ela me trouxe um sujeito da falta, não é? Ela busca cotidianamente, ela busca o preenchimento de um grande vazio. Então, aí eu vou lá para a questão da identidade desse sujeito que ainda para mim não foi inscrito. E como o meu trabalho de pós-doc é o filho da mãe, para mim ela apenas saiu do ventre, mas ainda é o estrangeiro, Samuel, que Pronto, você, no seu pós-doc, pode falar melhor. ela talvez seja uma daquelas que vai fazer psicologia para resolver seu próprio problema, não Ah, é? sem dúvida nenhuma. Isso a gente encontra muito nos cursos de psicologia. Pessoal, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Tá? Estou falando aqui, mas podem ficar à vontade. Kleber, se quiser falar, não sei, parece que. Se me permite fazer um comentário aqui, meio leigo, eu não sou psicólogo, né? Mas trabalho com comportamento humano. E eu vejo o comportamento dela como um comportamento, eu vou usar uma palavra que pode ser perigosa, na verdade é uma manifestação natural de muitos desejos que muitos têm, e só que ela tentou ir um pouco além.
Até onde essas fantasias que hoje habitam tanto o nosso inconsciente, até estimulados pela mídia, estimulados pela nossa cultura, não são exatamente o que passou pela cabeça dela, né? Experimentar algo novo, tentar ir além. Só que algumas pessoas mantêm isso no nível da fantasia. Às vezes até reprimindo muitos dos próprios desejos. E ela simplesmente tentou dar um passo a mais nesse sentido. Ela tentou experimentar de verdade, tentou viver um pouco mais, se permitir viver esse desejo. Mas, na verdade, o que eu vi ali no comportamento me pareceu um comportamento muito comum na nossa sociedade de hoje, né? Onde se estimula tanto vários desejos mais ardentes, né? Na mídia, no cinema, na televisão. E acho que isso acaba sendo um pouco mais natural do que pode parecer às vezes para a gente. Kleber, você me fez lembrar uma coisa. Além desse sujeito que a gente diz que é um sujeito desejante, faltante, né? A gente falou o sujeito da falta, a gente pode olhar para Freud e dizer que o sujeito é o sujeito pulsional, né? É o sujeito da pulsão. Lá em Freud, se a gente olhar lá o Mal-Estar da Civilização, que é um dos livros do Freud, a gente vai ver que o sujeito ganha a civilização em troca de abrir mão de uma grande parcela de satisfação individual, principalmente de satisfação sexual. Então, é assim, a civilização, ok, você tem cada vez mais a civilização, mas esses seus desejos, eles têm que ficar refreados, né? Eles têm que ficar contidos, existiria aí uma maior restrição. Quando você compara, por exemplo, com um homem mais primitivo, então a civilização ela vai impondo determinados controles. Então o que você traz aí, e aí o homem seria o sujeito seria o sujeito da cultura. Você faz convenções, estabelece convenções. Era exatamente por aí que eu pensava um pouco, que a nossa cultura hoje estimula um pouco esse tipo de comportamento, e aí talvez... Mas esse sujeito da cultura é o sujeito marcado pela perda, efetivamente, né? Porque a pulsão sexual, falando especificamente de sexo, de pulsão sexual, ela é mantida, ela é submetida, né? Ela é submetida pela moral civilizada. Então, você tem necessariamente uma perda de prazer. Então, só estou problematizando dessa forma para dar conta daquilo que você falou, que é assim, olha, talvez muita gente esteja dando vazão, né, a desejos que, na verdade, tem, não sei se estão sendo aí incentivados pela mídia. Quando você fala incentivados pela mídia, aí o Júlio pode falar muito bem também, né? Eu posso ter aí incentivo a vários desejos que não só o sexual, obviamente, né? A gente tem aí o marketing fazendo seu papel de te fazer se interessar, te interessar por coisas de que você certamente não vai precisar, né? Então, te fazer atender desejos que, na verdade, talvez você nem precise. Mas, enfim, problematizando do ponto de vista da psicanálise, né? Talvez, e levando lá para o mal-estar na civilização, a gente tem esse sujeito que tem pulsões reprimidas a partir de uma civilização. Problematizando ainda mais, e voltando aí à série, tem uma questão aí muito fundamental, que é um problema de ética, né? De ética na psicanálise, na psicologia, de ética na terapia, de uma forma geral, e de ética em geral. A ética, se a gente olhar, vamos olhar para o Freud, é como se fosse a questão da regra de ouro, né? O que o psicanalista deve fazer numa relação analítica, né? O psicanalista ele deve ser opaco, né? Ele deve ser, vamos chamar de neutro entre muitas aspas, né? Deve ser neutro, ele deve buscar a neutralidade. Eu gosto muito do Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, que diz que a gente deve ter nas ciências sociais e nas ciências humanas, e mesmo em ciências da saúde, onde ciências da saúde, na verdade, são ciências humanas e aplicadas ao indivíduo, né? Claro, quando você tem pesquisa laboratorial, aí você está usando um campo diferente. Mas a medicina, por exemplo, o que é? É ciência ou arte, né? A gente fica sempre nessa discussão. Talvez seja mais arte que ciência. Você fica ali
tentando articular determinados conceitos para chegar ali a uma aplicação de descobertas biológicas, etc. Mas, enfim, isso não é importante. Voltando aqui, o que o Pierre Bourdieu diz é que você não consegue ser neutro. O que você precisa fazer é ter vigilância epistemológica. Você precisa, o tempo inteiro, buscar a neutralidade. E precisa parar e pensar se aquilo que você está concluindo, aquilo que você está fazendo, está cheio dos seus próprios valores, daquilo que você acredita. Isso é preciso o tempo inteiro estar em pauta quando você lida com um objeto em ciências sociais e em ciências da saúde, como nesse caso aí específico. Então, voltando à questão de ética, né? Então, ali, claramente, não existe aí uma ferida à ética da terapia, do terapeuta, da psicanálise, com certeza, não? Porque o psicanalista, eu entendo, nesse único episódio que eu assisti, eu entendo o que ela quer. Ela quer várias coisas. Uma delas é solucionar o problema do paciente, né? Ela vai lá e ela vai lá conhecer a ex-namorada do sujeito, e aí, quando o sujeito volta para se consultar com ela, ela tenta conduzir o sujeito, o ex-namorado, por um lugar que é assim, você talvez tenha sido um pouco possessivo demais, ela vai conduzindo o paciente. Isso, pensando no Lacan, por exemplo, isso é inadmissível, porque o analista ele dirige o processo, mas ele não pode dirigir o paciente. Então, o que ela faz Samuel, é antiético. exatamente. Todo o anúncio, tudo que você lê a respeito da série, o ponto central é justamente a questão ética dela, né? A total falta de ética na condução do trabalho, como você colocou agora, nessa manipulação. Tem uma passagem que ela pega esse rapaz, ela pega uma folha de papel e escreve lá: eu, fulano de tal, não vou mais procurar fulana. E dá isso para ele. E todo dia tinha que ler aquilo. Ele lia, ele acordava, tem um momento que ele vai nas coisas dela e pega uma blusa, eu acho, e volta para dormir, cheira, sentindo o cheiro dela. E nesse processo, inspirado por essa mensagem, essa carta que ela deixou para ele, né, para ele se convencer, ele vai conseguir pegar uma caixa de pertences da menina e leva para ela e fica feliz da vida com aquilo. Só que ela mesma depois fica revoltada quando ele, numa sessão, conta que tiveram um encontro. Então, ela tem uma crise de ciúmes ali durante a sessão de terapia. Isso mostra, na verdade, o quanto ela estava totalmente envolvida com a história, ou seja, apaixonada pela ex-namorada do rapaz, né? Que é a garçonete do café, eu esqueci o nome dela agora. E voltando para uma outra questão que o Kleber levantou, do que a gente vive hoje em dia. É claro que é antigo, porque isso é nosso, de criar personagens, viver esses personagens para fugir de uma realidade. E ela cria mais de um personagem ali também. Em que momento, o que pode incentivá-la? O que será que ela está fugindo, na verdade? Eu acho que a gente descobre um pouco mais disso na relação dela com a mãe, que isso fica muito forte, que uma outra personagem vem a influenciar. Tem uma questão aqui que o Gabriel coloca, que é interessante, que em nenhum momento passou algo relacionado à análise pessoal dela, provavelmente ela não fazia. Não aparece, mas ela faz parte de um grupo de supervisão. Então, tem ela com os colegas e tem um profissional sênior ali que acompanha o grupo. Então, algumas questões são colocadas ali e ele parece ser bastante ativo, tanto que, no momento, ele a chama em particular para falar de um outro paciente que quer voltar a ter contato com ela. Fala aí, Sônia. Ô, Célia. Júlio, Olá, boa a noite. Célia. Eu. Boa Boa noite a noite, todos. Célia. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Kleber, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Célia. É maravilhoso, estou adorando. Que bom. O que eu vejo ali? Está faltando ver o último capítulo, mas me veio que ela é uma pessoa que ela não sei se ela não
não sabia conduzir, porque já aparece ela dando as consultas, né, como se aquilo já vinha andando, né, aquelas consultas, né, no início. Então, quando ela vai para aquela roda de acompanhamento com os outros, o supervisor e tudo, ela meio que ela mente sobre como está o andamento dos pacientes dela, né? Ela diz sempre que está tudo bem, estão indo bem, que a menina parou de se drogar, que ela está indo todas as consultas e tudo mais. Então, eu vejo ali ela não querer assumir que ela não está conseguindo ter bons resultados. E aí, para ela tentar ter bons resultados, ela começa a investigar a vida, né? Fazer parte da vida dos pacientes, conhecer quem lhe incomoda mais, como o namorado de uma, a filha da outra, a família da drogada, né? Para tentar trazer dados para que ela possa conduzir a consulta de uma forma induzida para que a pessoa possa melhorar, tentar melhorar de alguma forma. Eu acho que ali ela está buscando algum jeito de fazer com que dê resultados, né? Já que ela não consegue simplesmente fazendo o que deveria ser feito correto, né? Só na consulta entre ela e o paciente, né? Mas aí ela começa a ter os envolvimentos dela com aquela mulher. Mas, por exemplo, num dos capítulos, quando ela está com a mãe falando, a mãe cita esse apartamento que ela tem, que ninguém sabe, nem o marido dela sabe, né? Onde ela recebe correspondência com esse nome falso. Então, me dá a impressão de que ela já tinha esse apartamento, que ela já tinha uma história estranha por trás, que eu não sei se no último capítulo conta ou não, porque eu ainda não vi. Que ela fala ali, né? Célia, sabe qual é a questão? Ela poderia, com essa atitude, ser coach, poderia ser, sei lá, gestora de qualquer coisa, detetive particular, acho que ela seria boa. Eu acho que não é? detetive particular ela seria melhor. Hein? Mas analista jamais, porque Mariana está ali com a mão levantada. ela só fechar aqui, ela fere exatamente a função analítica, né? Ela fere completamente, porque o que acontece aí pensando no Lacan de novo, ela não ocupa ali aquele lugar do objeto A pequeno, né? Para quem é de psicanálise aqui, estou falando diretamente, né? Para quem não é, obviamente não vai entender o que eu estou dizendo, mas é assim, para quem não é, para entender, é mais do que eu já falei, não vai caber ao analista decidir exatamente o que o outro vai fazer a partir daquilo que ele pensa, né? A partir dos valores dele. Quem tem que decidir é o sujeito, né? É o sujeito, o analista está ali como uma função, ponto. Mas parece que ela não quer perder, né? Ela quer se mostrar como sendo, tanto que quando ela manda para o outro o colega dela de trabalho que pede as anotações da paciente dela que é drogada, que ela diz estar tendo tanto sucesso e tão pouco tempo, que ele fica impressionado, ele pede as anotações para saber, porque ele não está conseguindo o mesmo sucesso com o paciente dele que é drogado. E ela manipula as informações todas, ela vai passar limpo, colocando tudo que está ótimo, fazendo todas as anotações totalmente diferentes do que está acontecendo. Quer dizer, ela tem sempre esse lado, por exemplo, ela não larga o marido também, né? Ela não quer perder o marido também. É tudo meu aqui, tudo eu domino. Da Mariana fala, eu quero dizer o seguinte, eu também dou nome errado no Starbucks. Primeiro, eu quase não vou lá, mas eu odeio esse negócio de alguém ficar berrando o meu nome para me entregar meu café. Eu digo um nome bem difícil, normalmente. Eu digo, sei lá, um nome que tem duas consoantes juntas, uma coisa assim. Cada hora um nome. Não sei se isso faz um sujeito estranho, mas raramente eu dou meu nome. Acabamos de descobrir. A estranheza dele eu conheço há muito tempo. A Mariana, vamos ouvir a Mariana. Vou me achegar aqui, vou falar que vai dando vontade de participar, mas
eu achei uma série interessante, mas dá muita angústia, né? Porque você vai vendo ela ferindo com um tripé analítico o tempo todo, porque assim, ela mente na supervisão, ela não faz autoanálise e ninguém vê ela estudando. Então, assim, a gente pega ela no meio da história, assim, dá para ver que ela tem uma formação, mas a impressão que dá é que ela está num ponto de uma crise existencial, pensando assim, num esvaziamento, que aí a gente até pode se identificar num sentido, né, de pessoal, mas que é muito curioso que em algum momento ela me dá a impressão que ela um pouco rompe com o real, no sentido que ela faz uma passagem ao ato, né, de conseguir começar a perseguir os pacientes, etc. Então, essa coisa da vida dupla, né, ao mesmo tempo que poderia ser uma fantasia muito viável, ela começa a ir colocar aquilo no real, né, e manipular de uma forma que aí será que é uma neurose assim clássica ou será que não sei, me fez refletir um pouco sobre histeria, né, a questão também dela nunca estar satisfeita, né? Ela vai conquistando ali de alguma forma, mas você vê que tem a coisa da falta que move, né? O Samuel até falou disso também, mas pensei também nesse sentido nos traços histéricos, assim, né? De querer também receber um certo reconhecimento ali, sabe? Dela não ter conseguido ficar nessa barreira de uma certa neutralidade, de querer também, de alguma forma, estar presente, não sei. Mas foi uma série que me trouxe muita agonia, né? Porque o tempo todo ela está fazendo justamente as escolhas que a gente aprende a não fazer. Né? Apesar de, às vezes, virem, né, fantasias, né, de caramba, como é que será que isso se dá no real daquela pessoa? Né? Mas a gente respeita assim, o terceiro no sentido da lei, né, daquilo que estrutura e organiza o trabalho. Mas fico pensando assim também nas histórias, até assim, nas fofocas da psicologia, que a gente sabe que alguns psicólogos, né, conhecidos já fizeram essa passagem também de se relacionar com o paciente, de muitas cagadas foram feitas até que a gente chegasse também a esse arranjo de que não, a gente tem que buscar neutralidade, a gente precisa de um outro para espelhar para a gente, porque a gente tem nossos pontos cegos enquanto analista, e a gente sempre tem que estar buscando, né? Então, acho que sei meio que as minhas impressões, assim. Muito Olha, bom. Mariana, você trouxe muito bem a questão do histérico, não é? A questão da passagem ao ato, realmente, até você usar a expressão que eu estava aqui me segurando, né? Fazer uma grande cagada, não é? Ela misturou, quer dizer, ela mistura, para mim, ela não mistura, ela não tem. Então, aquilo que falta, não é? É que promove essa pulsão freudiana, não é? De não fazer essa passagem ao ato que o histérico tem muito bem definido. Tá? Agora, será mesmo só uma neurose? Será mesmo só uma histeria? Não é? O Júlio lembrou muito bem, quando eu comecei a ver essa série há um tempo, a questão em debate no dia era a ética. Não é? Exatamente o que você diz agora, Mariana. Essa grande cagada que ela fez. Tá? Quantos de nós, tá? Profissionais não apenas da área da psicologia, tá? Mas de outras áreas, fizeram e se garantiram. Porque o grande problema, ou a grande questão do ser psicólogo, de trabalhar com a mente humana, em primeiro lugar, você garantir a estabilidade daquele sujeito. Então, eu fico me perguntando sobre todas essas questões, tá? Mas muito bem lembrado, a histérica ou o histérico. Mas aí, Sônia, que está o ponto, né? Eu penso que
você falou agora de garantir a estabilidade do sujeito. A questão na análise, ok, é essa, mas você não faz na análise um arranjo egóico Não, né? Você não faz isso. O que a gente faz na análise, na verdade, é meio que abrir mão do poder que a transferência dá. Na verdade, você se coloca, exatamente. embora você tenha esse poder, você não exerce esse poder no sentido de fazer com que o paciente escolha um caminho que você traça. Não é disso que se trata, né? Trata-se de você fazer com que a criança cresça, trata-se de você colocar aquela velha frase, né? Onde havia o id, o isso, né? Agora você tem o sujeito. Então, o papel do analista não é fazer arranjo egóico, não usar a transferência como um elemento de poder que vai fazer com que, como ela faz, né, que vai fazer com que ela, eu não sei se tem transferência, mas enfim, tem pelo menos usar as informações para fazer com que o sujeito se comporte da forma como ela quer, para que ela atinja lá os indicadores de sucesso, por exemplo. Para que, né, haja aí uma aferição de Como resultados. coaching, né? Um Como pouco por aí, coaching. né? Mais ou menos. E o mais curioso disso tudo é o quanto ela busca ainda manter aquela imagem de perfeitinha, né? Da mãe, da esposa, exceto da filha, porque ela ignora a mãe. Ela não suporta a ideia de ter contato com a mãe. Mas a profissional, a terapeuta, a amiga também, e ela cria vários subterfúgios para poder, inclusive, mentir para o marido, dizendo que foi para o apartamento novo que a amiga acabou de comprar, que ia decorar, inclusive, para poder ir atrás da moça, da Sydney. Pesquisei aqui o nome da Sydney. Ou seja, o quanto que ela não faz de uma criação de engrenagens diversas para poder sustentar esse teatro todo. Qual o objetivo real dela? A gente não sabe porque não vai ter sequência essa série, infelizmente. Morreu na primeira temporada, mas deixa essa incógnita para gente. Mas afinal, quem não é incógnita? Até para nós mesmos, né? É como a Sônia e o Samuel falaram, a gente está sempre buscando a questão dessa falta que a gente tem. Quais são as faltas delas? É como a Sônia falou e o Samuel também, ela não está no divã para a gente poder entender. Então, cabe a gente ficar elucubrando cada vez mais. Mas isso é uma coisa que me chama bastante atenção na série, porque ela faz questão de manter essa imagem de mulher correta, esposa correta, os papéis sociais esperados dela, né? De mãe, de esposa, de profissional. Só que a gente vai vendo que é tudo falso aquilo tudo, né? Que é tudo, na verdade, um grande teatro que ela cria e muitas vezes ela acaba se perdendo e comprometendo o próprio bem-estar e a segurança dela, inclusive. Quando ela vai atrás da menina no bar, onde ia ter o show e tudo mais. Então, a que ponto vale a pena se colocar a esses riscos de comprometer o bem-estar, a segurança dela e até mesmo a saúde familiar dela? Porque ela mente descaradamente para o marido, né? A gente imagina que ela está mentindo para encontrar com o amante, mas não. Está indo encontrar com a fantasia que ela criou, através das projeções que ela fez em cima desses outros personagens. E até quando ela vai conversar no salão de cabeleireiro com a filha daquela senhora paciente dela também. Só que ali ela não cria uma identificação tão grande. A identificação dela, de fato, está na história do rapaz com a Sydney. Então, ela foca naquilo ali. Então, quais fugas será que ela está, de repente, engendrando? Do que será que ela está fugindo? Porque são várias vertentes diferentes dela mesma, né? Não seria ela querendo romper com o marido, porque a Sydney rompe com aquele namorado. E o mais curioso é que ela vai descobrindo versões diferentes da Sydney, né? Do que ela percebe, do que a Sydney conta, e do que o rapaz conta, e do que ela interpreta da Sydney também, ainda tem isso. Então, Samuel quer falar, mas antes de passar para o Samuel, exatamente essas interpretações não seria o desejo dela de estar executando esses papéis, fazendo esses papéis? Samuel. Ser uma Sydney, né? Eu não tinha
pedido para falar, não, mas posso falar. Ah, não? Não. Você levantou a mão. Mas já que Foi você... telepatia de vocês. Mas já que você falou aí dos papéis, e o Júlio, eu tinha anotado aqui que o Júlio Isso. falou que... E eu me lembro dessa fala, eu assisti a um episódio, né? Por detrás das aparências podemos ser outra pessoa. Isso é uma verdade, né? Nós temos aquela clássica metáfora das máscaras, né? Usamos N máscaras durante o dia, usamos N máscaras a vida inteira, máscaras que são necessárias, né? A máscara do professor, a máscara do analista, a máscara de pai, de irmão, de mãe, de filho, enfim, você tem aí todos os papéis que você desempenha até para a boa estruturação e para o bom convívio social. Então, talvez, Sônia, o que você trouxe, talvez ela queira usar essas máscaras distintas aí, ela queira ser esses personagens que ela escolhe, não sei, eu não vi para dizer isso, mas talvez isso é o que traga sentido, é o que preencha esse vazio. Talvez a clínica do vazio responda. Aproveitando até o que o Kleber trouxe do bem que a gente vive hoje, das redes sociais, né? Há alguns anos atrás, quando teve o grande boom das salas de bate-papo, quando tinha o Mirk, né? Depois surgiu o UOL, o BOL, as pessoas criavam nicknames. E vinha aquela pergunta, como você é? Então você descrevia o melhor dos personagens ali, na verdade, né? Você criava uma fantasia. Hoje, o mundo virtual ele é muito diferente disso, porque você tem as redes sociais para poder mostrar de fato como você é. Mas mesmo ali, você cria você usa filtros, você pode criar filtros também para melhor representar o personagem que você quer ser para os outros. Então, quanto mais você se evidencia, ou quanto mais você se projeta para se evidenciar para o outro também, você pode criar quantas contas você quiser. Basta você criar vários e-mails diferentes para criar várias contas diferentes, para ser vários personagens diferentes. Então, ela só dá uma vazão, na verdade, da realidade fora do virtual. Ou talvez ela crie um virtual na realidade, né? Uma virtualidade na realidade dela. A partir do momento que ela cria esse personagem e vai atrás desses quartos, através desses terceiros, são os pacientes dela. E acho que isso tem muita coisa que a gente hoje vive. Acho que todo mundo conhece alguém que criou um personagemzinho desse, um fakezinho desse, até mesmo nos aplicativos de pegação, de encontros, de paquera e tudo mais. Você cria ali aquilo que você gostaria de ser. E até várias comédias brincam sobre isso, né? Você vai em contas escuras, quando você vê lá, a pessoa não é aquilo que mandou naquela foto. Mandou uma foto sua. Você vai ver se desconstrói aquele personagem ali na hora, né? Só voltando aqui à questão do vazio, né? Talvez pensar nessa... Aí vocês podem me dizer mais sobre isso, né? Pensar nessa personagem a partir do Winnicott, por exemplo. A Sônia caiu? Não caiu não. De repente sumiu aqui da minha pensar no Winnicott a partir do vazio, já que ela tem esse problema com a mãe, que eu não sei qual é, porque no primeiro episódio só aparece ela desligando o telefone, não aparece mais nada, mas não sei que tipo de relação essa mãe teve com ela, né? É aquela relação de dependência, né? que gera aquela preocupação materna primária, enfim, que tipo de relação ela tem com essa criança e que repercussões tem isso na vida da, da terapeuta aí, que ela pode ficar perdida nesse mundo de não existência. E porque tem esse mundo de não existência, ela pode existir em diversos personagens, né? Então, talvez uma clínica winnicottiana poderia aí falar muito dessa pessoa. Samuel, uma coisa curiosa até dessa questão da mãe já também. Ela tem essa personagem que é a paciente dela, a Claire, que é aquela senhora que é uma mãe totalmente dominadora, possessiva e que articula de tudo para poder ficar fazendo parte da vida da filha, e a filha foge dela.
Tem um episódio que ela vai até o apartamento da filha levando um par de galochas, né? Super fashion até. E aí o porteiro vai, recebe, olha para aquela cara estranha para ela, você percebe um desconforto, até que ele fala: a sua filha se mudou tem 6 semanas. Então, tudo ela vem sempre reclamando para Jean: a minha filha não me procura, que o cabelo, eu liguei, estava no salão de cabeleireiro, porque é mais importante do que eu, que ela não procura. Então, ela tem aquele comportamento obsessivo com a filha. E ela vai até o salão, procura fazer amizade com a filha da Claire e tudo mais, não tem tanta afinidade, tanta identificação assim, mas aí tem a questão da mãe dela, porque chega o aniversário da filha, a mãe dela liga, ela não quer falar com a mãe, então a filha conversa com a avó e tudo mais. E chega no dia da festa de aniversário da filha, a mãe dela aparece. E ela fica totalmente desconfortável com aquilo. E nesse momento, ela acaba, a Jean acaba brigando com a mãe de uma amiguinha da escola da filha dela, por causa da questão da sexualidade da filha, que depois a gente conversa, e a mãe já tem logo aquele olhar reprovador para ela. Então, dá aquela impressão de que existe alguma coisa na relação das duas, de que a mãe é como se fosse como aquela Claire, como a outra paciente. Tanto que tem uma cena em flashback que ela está sentada no sofá, no apartamento, mexendo, não lembro se eram cartas, se eram fotos, e a mãe chega sempre naquela... Parecia uma postura foi o que de imposição para ela. Então, parecia que ela estava sempre querendo fugir daquele controle da mãe. Então, quando ela falava com a Claire do que ela não poderia fazer com a filha, é como se ela estivesse talvez falando com a própria mãe. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Eu tive essa mesma percepção, e até mesmo naquele jantar que a mãe vai, que está a filha, o marido e a mãe vai para o jantar. E aí ela fica o tempo inteiro do jantar criticando a filha, né? O tempo inteiro falando todos os defeitos, até de coisa de infância, que ela queria ter uma festa, que ela queria ser a princesa e não conseguiu, num evento da escola lá, numa apresentação também, que ela queria ser um personagem lá e não passou, não conseguiu. Então fica tipo, não sei se seria menosprezando a filha, mas sempre fazendo críticas a ela, né? Então, eu acho que ela se vê na situação da paciente, daquela senhora, né, sendo a mãe dela, né, como se fosse a mãe dela também, recriminando ela o tempo inteiro, né? Acho que é mais ou menos isso. Talvez que ela não conseguisse falar para a mãe, eu falava para a paciente, né? Terapeuticamente, falando para a paciente. Com a mãe, na verdade. E tentando resolver o mesmo. problema da paciente, né? Tentando fazer com que ela deixasse a filha viver a vida dela, né? Exatamente. E não se metesse mais, né? Samuel abriu o microfone, ou a Mariana? A Mariana parece que queria falar. A Mariana, que acompanhou a série, também podia falar também dessa questão com a mãe. Poxa, eu vi essa série tem tanto tempo, agora já tem o quê? Uns 2 anos. Então, eu estou chegando com o que eu lembro, né? Não lembro da relação, não foi a parte que me pegou tanto, a relação com a mãe. Mas eu fiquei com essa sensação do que o Júlio falou, né? Dela estar respondendo a essa figura que controlava muito ela. Eu acho que a impressão que me dava dela é essa relação muito com a dificuldade com os limites, assim, né? A impressão que dava, a idade era um limite que ela se angustiava, né? O ter filhos, o próprio casamento, o limite do setting terapêutico. Então, a impressão que dá é que era uma pessoa muito orientada a transgredir, né? Assim, é difícil estar ali naquele corpo, sabe? Naquela experiência só. Ela queria viver mais de uma vida, ela queria viver a vida da namorada do paciente, de alguma forma, né? Então, a impressão que dava era como se ela não conseguisse se enquadrar, né? E ela não tinha enquadro, inclusive, né? No trabalho que ela fazia. Então, desculpa, Maria, você lembrou de uma palavra perfeita, porque numa das sessões com essa paciente, a Claire, ela escreve no caderno limites. Ela escreve várias vezes. Exatamente. Muito bom, Mariana. Ela escreve várias vezes. Ela tem lá uma linha. Eu me lembro porque eu só assisti a uma, né? Então, para mim é muito claro. Ela escreve boundaries.
Lá embaixo ela escreve de novo boundaries, e, Limites e está limites. escrevendo para ela mesma. E ela não segue, não respeita esses limites, né? O Samuel pode falar aí um pouquinho, né, sobre essa clínica do vazio e exatamente esses limites, né? Nós que estamos vivendo, o Júlio pontuou muito bem essa questão das redes sociais, né? Kleber, mesmo não sendo da área da psicologia, você também pode dar a sua contribuição aí. Eu estou falando com o Samuel em função exatamente desse outro que a rede social, tá, promove. Ela possibilita. E daí, né, Samuel, a gente vai percebendo clinicamente o quanto esse outro corrompido não consegue fazer ou ter um retorno. E daí as clínicas vão realmente cada vez mais sendo procuradas, porque a sua própria identidade foi comprometida, está comprometida, ou tinha uma identidade. Então, a clínica do vazio, não é? Samuel citou essa clínica do vazio, e hoje se fala muito nessa clínica do vazio, essa falta de identidade, onde me parece ser tudo permitido, né? E essa permissão ou essa permissividade, elas se esbarram. A permissão em excesso e a permissividade. E daí uma desconstrução, ou não, porque já está faltando. Eu penso que tem a ver com essa questão que você traduziu como permissividade e tal, isso tem a ver com, vamos chamar de desumanização, com individualização excessiva, pensando na sociedade contemporânea, com a desvincularização, já que na clínica do vazio a gente vai para a questão dos vínculos. Dos vínculos, né? Portanto, a gente tem, não chega a ser uma desvincularização, mas uma fragilização dos vínculos, essas coisas todas que são muito presentes na sociedade contemporânea, elas acabam gerando essas chamadas patologias do vazio. O vazio é isso, né? Um espaço cheio de nada. É uma sensação simplesmente de que não há nada. E isso tem muito a ver com essa quebra vincular, com essa sensação de que você subjetivamente, na verdade, inexiste, né? Não tem motivos para existir. E é bastante atual, bastante contemporâneo. Quando eu falei nisso, foi mais por conta da questão com a mãe, pensando lá na... Claro que a série não vai trazer, poderia trazer, mas como tem uma temporada só, talvez não tenha trazido nada da relação dela com a mãe quando criança, quando bebê, principalmente, né, para a gente saber que tipo de relação existia, para saber se ali que tipo de dependência foi gerada ali naquele momento. Mas é uma hipótese, né, porque ela simplesmente pode estar ali em busca de uma subjetividade, em busca de uma existência, e por isso usando essas personagens todas. É a subjetividade, não é? Construindo e reconstruindo a subjetividade. Né? Quando o Júlio, inclusive, propôs essa série para o debate agora em julho,
né? Eu achei muito agradável, muito bom, porque eu, Samuel e Júlio, já falamos aqui, estamos terminando, ou já terminamos, né, o nosso pós-doutorado em termos de trabalho. Agora é a fase das defesas públicas, enfim. Mas nós estamos falando exatamente da construção desse sujeito que busca a subjetividade neste século XXI. Então, o Samuel foi atrás do estrangeirismo, não é? O Júlio atrás das masculinidades, eu atrás desse sujeito que nasce, não é? Nasce já faltando, nasce desejando, mas ele é um sujeito, como diz Freud, fragmentado. Tá? Então, esse sujeito tem, como Kleber bem lembrou, tem a mídia, e aí o Júlio pode dar uma aula de branding aqui para a gente. Tá? Tem todos os desejos, não é? Todas as marcas nos pulando, não é? Aos nossos olhos, saltitando, e a gente acaba se esquecendo da nossa finitude, dos nossos limites, e não só os nossos limites, mas os limites planetários, tá? Universais. Então, Kleber, terminando para você entrar, esses limites, não é, que eu vejo na Jean, um modelo que eu venho falando, não é, que eu venho nas minhas lives, nas rodas, pontuando uma sociedade hoje patologizada, extremamente doente. O sintoma está clássico, é evidente. Então, essa falta do limite, enquanto sujeito desejante, provavelmente, não é? Aqui fica uma interrogação, tem origem nessa construção primária que está corrompida, classicamente. Gabriel, ela não faz análise. O que eu me lembro, eu vi, viu, Célia, a série inteira há uns 2 meses atrás, mas não tem nenhum recorte, nada, sobre uma analista dela. Tá? Apenas um grupo, né, de supervisão, onde você pode inventar um monte de histórias, né? E é o que ela faz. Tá? Kleber, fique à vontade. Você falou essa questão da nossa sociedade um pouco doente, e acho que é um pouco bem por aí. E aí eu me pergunto, precisando da ajuda de vocês, se não é realmente uma questão, se não uma questão da aprendizagem social que está se formando hoje. A gente está vivendo um momento, na minha visão, aí me corrija se eu estiver equivocado, desde a época hippie, começou a se mudar um pouquinho o modelo mental, começou esse crescimento da autoajuda, do você pode tudo, da supremacia humana, o ser humano acima de qualquer coisa, que acho que começou a perder um pouco a mão. Aí começou a criar vários estereótipos de que o ser humano tem que brigar por aquilo que ele deseja, ponto final. Não importa o outro, né? Atropela o outro. Então perde-se um princípio social, né? O que nos trouxe até aqui foi a habilidade de integração com os outros. Hoje em dia a gente vê essa polarização política, por exemplo, é um contra o outro, eu quero que o outro morra. Então, esse distanciamento cada vez mais está sendo exacerbado na nossa cultura, né? E as pessoas vão ensinando que isso é bonito, que isso é legal. As pessoas falam, por exemplo, você não pode nunca desistir dos teus sonhos. Então, tipo, o sonho é meu. Se ele não condiz com a sociedade, o problema é da sociedade. Ah, mas o teu sonho é esse, você tem que brigar por ele pro resto da vida. Eu falei, gente, não é assim. O mundo não é feito para a gente, o mundo é feito para a coletividade.
E a gente tem que mudar um pouquinho essa visão. Só que a nossa sociedade hoje, cada vez mais, insiste, bate nas teclas de uma supremacia humana, de você acima de tudo, uma coisa tão egocêntrica, tão egoísta, que eu acho que acaba causando 90% desses problemas. E eu acho engraçado que as pessoas falam assim, usam frases erradas, né? Falam assim, não, porque os fins justificam os meios, já dizia Maquiavel. Fala, gente, Maquiavel dizia isso de maneira crítica. Ele criticava o que estava acontecendo com a sociedade naquela época. Ele era um crítico, não é? Severo da sociedade. Mas as pessoas usam assim, querendo utilizar a autoridade do Maquiavel para dizer que aí eles podem utilizar o desejo deles acima da ética. E aquela questão da ética que você falou, né? Então, a ética ficou muito fragilizada pelo desejo pessoal de cada um, né? Então, o meu desejo é muito forte. Então, eu tenho que brigar pelo meu sonho. Dane-se a ética, dane-se a sociedade, dane-se o mundo, e eu vou brigar por aquilo que é meu. Eu acho que essa desconstrução que precisa ser feita na sociedade cada vez mais difícil de se fazer. Algumas pessoas buscam uma linha de autoconhecimento, de desenvolvimento para isso, mas a grande massa da população continua fomentando esses padrões, que aí o Júlio vai falar depois, né? Eu vou cobrar dele que fale isso. Como que a gente vai aprendendo isso culturalmente, como é que isso aí se repete, como é que isso massifica e cria uma influência invisível no meio, que a gente consegue, que daqui a pouco a gente está nas mãos de titereiros aí, a gente não se dá conta que eles estão movimentando nossos braços, nossas pernas, desliga o piloto automático e vai. E esquece de coisas que a gente não concordaria se parasse para pensar e analisar. Mas a gente acaba meio robotizado nisso, né? Anotei 4 falas suas, hein, Kleber, para comentar. Joia. A Samuel quer falar em cima do Kleber ou deixa a Deise falar? Deise? Como quiser. Deixa a Deise que levantou a mão primeiro. Oi, Deise. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Só estou pensando numa questão aqui, por exemplo, né? A gente falou bastante da ética, né, o conceito que ela rompe por completo. Mas eu fiquei pensando também que ela tem um desdém ao processo terapêutico em si, né? Você vê que ela é uma pessoa assim impaciente nas sessões dela com os próprios pacientes. Ela traz uns traços também de ansiedade, porque ela quer resolver o problema do outro. Então, é como se ela criasse o próprio método. Então, assim, a pessoa vai ficar aqui falando e não vai tomar atitude, eu vou tomar por ela. E aí ela intervém, tenta, né, ir lá resolver o problema, e nisso é claro que ela tem os conflitos dela, as fantasias, e nesse processo todo, ela vai rompendo com essas questões. Só que ela se perde no final, onde ela vai, né, ela vai lá na namorada do rapaz, do paciente dela, que ali ela acaba se identificando demais, e aí acontece uma paixão, uma coisa, e é ali que ela se perde por completo, porque eu fico pensando nessa questão dela não fazer terapia, isso não mostra mesmo em momento algum na série, e a questão também das sessões de supervisão, você vê que ela meio que debocha, ela fica ali meio incomodada, ela trata com total falta de respeito. Então é como se ela não acreditasse mesmo no processo terapêutico e tenta, né, entre aspas, uma nova metodologia, a metodologia dela. Então isso passa para mim um pouco essa questão também. A metodologia da Jean, não é? Da Gypsy, mas o Samuel vai falar. Muito bem lembrada, Deise. Concordo. A questão dessa metodologia. Concordo, Deise. Assim, a gente vê ela fazendo várias manifestações ansiosas, né? Ela balançando as pernas, ela demonstrando muita ansiedade sempre. Eu vou falar como economista que sou também. Então, na fala do Kleber. O Kleber, a gente não pode esquecer uma coisa, né? Se a gente pensar um pouquinho lá atrás, ainda pensando um pouquinho no iluminismo, lá no iluminismo, o liberalismo surge como uma espécie de, vamos lá, uma coisa boa do ponto de vista da política. E do ponto de vista político, o liberalismo ele defende algumas coisas como a igualdade de direitos, defende democracia. Então, na política, o liberalismo tem uma gama de coisas muito interessantes, né? Democracia, igualdade de gênero, por exemplo, do ponto de vista social. Mas o liberalismo na economia, apesar de defender livre mercado, né, ele defende também
como princípio, se você for ler o Adam Smith, se você for ler desculpa, eu não sei qual é a sua formação, estou falando aqui de alguns economistas, né, de base. Mas um pouquinho, eu sou engenheiro de formação básica, mas eu lido bastante com... Peraí, meu filho aqui. Tá bom, vou pedir já, Bernardo. Então, assim, não, então, o Adam Smith, que é um dos pais da economia, escreveu A Riqueza das Nações em 1776, é um autor clássico, e é considerado o pai do liberalismo. O Alfred Marshall, que é um cara do liberalismo e tal. Quando você vai ler esses autores, você vê o seguinte: o princípio básico são liberais, o princípio básico é o individualismo. Então, para você construir qualquer modelo de base liberal, você precisa do individualismo. E todas as sociedades ocidentais que se industrializaram e que fizeram muito sucesso, como os Estados Unidos, por exemplo, elas têm uma base liberal. Quer dizer, as sociedades europeias, nem tanto, porque nas sociedades europeias, principalmente no pós-guerra, no pós-segunda guerra, você tem uma social-democracia, né? Um socialismo democrático. É diferente, você tem um Estado provedor, principalmente dos direitos sociais. Então, é só para pontuar que a gente tem aí, permeando muito no raciocínio desse homem que destrói, desse homem que passa por cima do outro, etc., esse modelo de capitalismo, né, que tem como base o individualismo. E aí tem também, acho que o Júlio pode comentar isso, toda esse incentivo ao consumo, né, que vem da economia, vem do marketing, vem da gestão, vem da necessidade de fazer dinheiro, vem da financiarização da riqueza, vem de um monte de coisas, e essas coisas todas fazem com que as pessoas, que é mais ou menos o que você disse, matem e vivam sem nenhuma preocupação com o alheio. Eu só queria pontuar que o individualismo está na base de muita coisa na reprodução da sociedade. Júlio. Maravilha, obrigado, Samuel, sensacional. Não, mas é por aí mesmo, porque quando se fala de que todo mundo quer aquilo de alguma forma, passando por cima de todo mundo, isso vem muito justamente da construção dessa sociedade hiperconsumista que a gente vive hoje, né? Então, o Samuel foi buscar lá atrás e, de fato, vem daí, porque o capitalismo, ele vai te levar a isso, a questão de você precisar consumir, ter para ser alguém. Você tem que ter para ser. Que a Sônia até lembrou do nosso curso de branding aqui na PUC, e eu falo justamente sobre isso, você entendeu? E onde vem essa questão do sonho que você colocou? Você não vai ser ninguém se você não tiver o sonho, você tem que perseguir o seu sonho, vem justamente da ideia do sonho americano, do pós-guerra, em que você tem aquelas imagens que a publicidade divulga, da que a gente fala hoje no Brasil, e ironicamente, né, de família de margarina, né? Aquela família alegre, feliz, branca, loura, sorridente, rica, nem classe média, na verdade, né? Então, essa imagem de perfeição. Então, tudo isso vem sendo vendido, mas isso tudo foi construído, como o Samuel colocou, desde lá de trás, entendeu? Quando surge a Idade Moderna, quando vem a formação da burguesia, quando vem a Revolução Industrial, o Capital do Marx, que deixa isso muito bem claro também. Então, essa questão do sonho americano, do American Way of Life, o jeito americano de viver, de ser, onde você vai construindo isso tudo, isso leva o quê? A você ter cada vez mais posicionado o consumo. Aí volta o que a Sônia falou lá no início, de necessidades. Aí a Sônia e o Samuel falaram, e a Mariana também, da falta. Aquela falta que nós temos, porque nós somos induzidos muitas vezes a sentir falta. Lei de oferta e demanda, Samuel pode falar muito melhor do que eu. Ou seja, mas você tem essa construção do simbólico que nos falta de fato. Claro, trazendo para a dimensão psíquica, nossos colegas aqui podem falar muito melhor sobre isso. Mas vamos lá, pegando uma frase sua, Kleber, a habilidade de integração com o outro. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais também. A gente tem essas necessidades, isso faz parte de nós, enquanto animais pensantes, criadores de símbolos, simbolizadores, na verdade, de criar esta cultura. Nós criamos a cultura e a cultura nos molda. Lá no início da sua primeira fala, você falou sobre isso, né? Essa cultura que a gente vive hoje.
A cultura é única, mas os modos de cultura, os modos de culturação são outros e vão mudando conforme o tempo vai mudando. Nós estamos na contemporaneidade, como o Samuel lembrou também. Então, os dias de hoje são outros, mas algumas performances nossas são as mesmas de antigamente, mas acontecem de outras formas. Lembrando, a virtualização nos permite essa me fugiu a palavra agora, essa compulsão, na verdade, por criar personas e personagens e mitos também. Não falando nada de mito, nada a ver com política, mas nós temos a capacidade de mitificar o outro, inclusive. Então, será que, de repente, o que a Jean vive é a criação do mito dela, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a coisa do sujeito fragmentado, né, Sônia? Em busca da sua completude, que muitas vezes não tem nem uma noção, sendo que ela, como uma profissional da saúde mental, deveria realmente estar buscando, mas vamos lembrar uma crítica que eu li sobre a série. Não vamos ver a série com um viés psicanalítico, psicológico, vamos ver como um drama. Poderia ser, de repente, um médico, uma professora, poderia ser uma arquiteta, poderia ser uma engenheira, mas no nosso caso, ela é uma profissional da saúde mental, ela é uma psicóloga. Então, a gente não pode deixar de ver somente Se essa ela questão do fosse qualquer drama. uma dessas outras coisas, ô Júlio, o Oi. problema, Júlio, é que se ela fosse qualquer uma dessas outras coisas, estava tudo bem, porque ela não seria uma psicóloga cometendo essas coisas todas, né? Exato. Então, Então, a gente não pode deixar só o drama de lado, a gente não pode deixar de ver essa não parte, né, tem como. Samuel? O problema está exatamente aí, né? Aí, Agora, só completar, o Júlio, ainda ah, nessa questão que o Kleber levanta, e não tentando não aborrecer todos, é o seguinte: na economia, a gente vai, na teoria microeconômica, a gente constrói toda a teoria microeconômica com base numa hipótese de racionalidade. A racionalidade do sujeito, né, do homem econômico, é a seguinte: o sujeito ele maximiza seu resultado minimizando a sua restrição. Isso parece muito racional, né? A gente vai maximizar o ganho minimizando o custo. É assim que funciona. Todos os modelos microeconômicos, não macroeconômicos, eles estão montados dessa maneira. Muito bem, com base nisso se construíram N modelos e com base nisso construíram-se curvas de utilidade e toda a teoria de comportamento do consumidor. O marketing vai lá e busca essas teorias do comportamento, constrói as suas próprias teorias em cima disso. O sobrinho do Freud lê a obra do Freud, logo no início, fica encantado com ela, vai procurar o Freud e tenta que o Freud vá para os Estados Unidos e converse lá, que eu já me esqueço agora da indústria qual era, enfim, mas queria usar essa teoria do Freud para a indústria, para propaganda, né? Porque ele fica encantado. O Freud se recusa a isso, mas depois ela é também aplicada à indústria. E olha o O poder que século se tem do na mão. eu, a Mariana lembrou. Pronto. Olha o poder que se tem nas mãos, não é? Quando você tem todas as teorias comportamentais. Vamos pensar na psicologia, que você tem aí várias outras possibilidades para lidar com as massas. Então, é complicado, complicadíssimo. Isso aqui estou ampliando o setting, né? Pensando no setting você faz muito estrago, na sociedade você faz um estrago em escala maior. não, porque eu já dei um Google aqui, o século do eu, obrigado, Mariana, pela dica, já vi aqui documentário da BBC, já vou parar para poder assistir. Fiquei super curioso. Vou anotar. Para completar, eu tomei aqui o antibiótico e me lembrei do seguinte: ela também, porque eu não fiz isso, mas ela rouba a receita, não é? E para tomar o clonazepam. Ah, é verdade, Ela tem furta a o hábito. receita. Exatamente. Sim, Furta a receita. Ela toma ansiolítico. Ela eu não lembro, rouba. Esse era um outro detalhe que eu ia falar também. Ela rouba a receita, ela rouba os remédios da Remédios. casa da outra e ainda rouba o óculos escuro, da bolsa daquela mãe da menina que ela teve problema. Então, ela também tem um lado aí que ela começa a roubar as coisas, né? Que não sei por que ele coloca isso no meio da história ali, né?
Seria para tapar as faltas dela, né? Uma coisa assim que eu achei interessante, que eu vi esses detalhes dos roubos dela, né? É curioso porque ela rouba, ou seja, ela está pegando coisas de terceiros para si. Na busca de montar esse personagem dela, né? Essa parte dos óculos eu não lembro, mas da receita com Azepam, isso é verdade, isso eu lembro. Só voltar aqui, habilidade de integração com o outro, aqui palavra do Kleber. Será que ela tem habilidade ou ela se sente inapta para isso, para poder se integrar e por isso, de repente, ela vai buscar nesses quartos, ou seja, além dos terceiros, que são os pacientes dela, para poder se integrar de alguma forma? Desistir dos teus sonhos, já comentei aqui, isso é muito difundido pela cultura americana, a terra dos sonhos, onde tudo acontece, e o peso da cultura americana, somente a cultura de consumo, e nós consumimos muito como a série, por exemplo, que é um fenômeno mundial, as séries, graças aos streamings. Então, nós consumimos todos os conteúdos via consumo de streaming, que facilita a nossa vida, ainda mais com os objetos portáteis que nós temos agora, que o meu quebrou, meu celular e tudo mais, essa busca do sonho. Então, sempre quando a gente vai ver alguma coisa, sempre essa referência do sonho americano. Isso foi construído lá atrás, no período de colonização americana, quando os ingleses foram para lá, a escória britânica foi levada para lá, mas teve aquele processo todo de construção do país como nós já conhecemos hoje. Mas você pega o pós-Segunda Guerra para cá, onde a economia mundial estava sendo reconstruída, e é quando o marketing toma a força que ele tem hoje, como nós conhecemos, porque, tradicionalmente, nós dividimos o marketing em 3 eras. A era da produção, na época da Revolução Industrial, a era das vendas, quando tinha que botar essa produção toda em excesso, que foi produzida na Revolução, para fora. Só que, vem cá, como é que eu vou botar para fora? Quem vai consumir? Então, todas as estratégias de marketing surgem ali. A propaganda, a publicidade. E quando que toma isso força? Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro precisando se reconstruir, vão botar esse povo para consumir. Como? A publicidade toma mais força ainda. Então, cria-se aquele conceito de felicidade. Ou seja, para ser, eu preciso ter um carro, preciso ter aquele carro, preciso ter aquele perfume, aquele sapato, aquela casa, aquele estilo americano de ser, que é muito comum te ver nos filmes todos. Se a gente pegar aqueles filmes, aquelas séries, tipo a Doris, fugiu o nome agora, perdão, a Feiticeira, Ginny Eugênio, já representavam aquela época também. Gente, fugiu o nome da personagem agora, Doris Day, clássica também, daquela época, por aí fora. Isso, as pin-ups também representam muito isso. Tem um filme que é muito interessante, Histórias Cruzadas. Lembra, Sônia? A gente debateu esse filme na aula de antropologia, no doutorado. Ele representa muito isso, é justamente desta época, daquela criação do conceito da família perfeita, da família bonitinha, e que é vendida comercialmente. Então, o que nós somos impelidos a consumir? Imagem. Então, nós buscamos consumir as imagens que nós criamos de nós, dos outros, que nós achamos que os outros criam de nós também, e eu acho que muito do comportamento dela fala justamente sobre isso, porque ela vive o quê? Um teatro em cima das imagens que ela cria daqueles quartos, daquelas pessoas que são vinculadas a esses terceiros, são os pacientes dela, né? Então, ela foge muito da realidade dela. E aí, vamos lá, vou brigar pelo que é meu. Outra frase aí do Kleber, que é muito disso, dessa cultura também, de você batalhar pelo seu sonho, querer o que é seu, para você poder ter o controle na sua mão. Eu quero o que é meu, para estar comigo, meu controle, meu domínio. Então, isso vem muito também da construção da sociedade nossa ocidental. Nós temos que ter o nosso quinhão de terra, nós temos que ter a nossa casa própria, a nossa carreira, o nosso carro próprio. E a gente pode ter isso muito mais vinculado também à questão de gênero. Os homens são muito cobrados por isso, né? De ser o semeador e ser o provedor também. A minha família, a minha mulher, a minha esposa, o meu emprego, o meu carro e por aí afora. E estamos nas mãos de titeiros. Nada mais, acho que traduz melhor do que ela é, do que controla os títeres, marionetes, ou seja, puramente manipulação.
Nós somos manipulados pela mídia, nós somos manipulados pela dramaturgia, nós somos manipulados por nós mesmos, somos manipuladores também, e ela, fica muito claro isso, na verdade, que ela é uma grande manipuladora, e até do marido. Teve aquela cena que os dois sentados no sofá, e ele está estudando um caso, e ela vai ajudar, e ele pergunta, como é que você faz para identificar um tal perfil? E ela começa a dar dicas para ele. Ele vai vir o jogo. E ela cai em contradição. E ela reverte o jogo depois também. Tão poderosa manipuladora. Só que era tão, talvez, narcisista, Samuel, não sei se você chegou a ver essa parte, acho que não, que ela fala, agora você quer ser analista? Então o ego dela fica ferido naquele momento ali também. E ela procura se sobrepor a ele, porque ela é que é a pessoa capaz de fazer o quê? De analisar os outros. Falei demais. Bora aí, Kleber. Não, eu acho que vale a pena. Não, eu ia dizer que eu acho que vale a pena abordar a questão da filha, não é? Sim. Antes disso, a Diana colocou aqui, né? Ela rouba também o texto da secretária do marido. Mas eu acredito, Diana, que nesse diálogo, não é, que terminou agora, tenha respondido, não é, esse controle que ela necessita, não é? Mas daí, pode falar. O que é que te trouxe de incômodo aí? Esse roubo desses textos? Olha, na verdade, eu acho que estaria até um pouco antes da última fala aqui, né, que já abordou vários assuntos. Quando eu estava falando da questão de ela roubar o óculos, dela rouba coisas, ela nunca rouba as coisas como uma cleptomaníaca, sabe? É muito diferente. Ali ela rouba e daquele objeto ela cria um personagem. Quando ela rouba o texto, ela quer dizer, ela passa para outra menina, que é a Sidney, né? Que é para ela conhecer ela melhor. Então ela tem sempre essa coisa, ela rouba o óculos para criar um personagem ali. Ela vê algo de interessante no outro e aí ela quer roubar aquela característica para si. Muito bem lembrado, Diana, exatamente. São os espectros, não é, que a gente fala na clínica, não é? Exatamente esse roubo, não é? Que não necessariamente é um furto, não é, Samuel? Digamos que juridicamente falando. Tecnicamente é um furto. Não é um também roubo. é. Não é um roubo, é um furto. Então. Eu não disse, eu sou advogado, pessoal, só para também. Também é advogado, tá? Então, é por isso que eu já me dirigi a. Então, é um furto, não é um roubo. Então, ela furta, não é? Agora. Que não tem a menor importância para a psi, então. É verdade. Mas foi uma boa correção. Mas, não, quando rouba-se texto, interessante que eu tenho um incômodo muito grande quando se rouba textos, né? Isso falando na era agora, não é? E eu vejo os meus alunos, por exemplo, da graduação, da pós-graduação, não é? Roubando texto. E você, exatamente num dia, hoje, né, uma ex-aluna me manda um trabalho para eu corrigir, e quando eu pego esse trabalho, ela começa com uma frase minha. E daí eu realmente pontuei, disse a ela, né, pontuei, coloquei ali, de acordo com Medina, Sônia Grácia Pucci, no livro Incongruências. Né? Então, o que é que leva, não é, o sujeito, Diana, a roubar uma fala do outro?
Antes de Exatamente. qualquer coisa, tecnicamente, isso é artigo 184 do Código Penal, então é crime de plágio. É crime contra direito autoral, não é furto, esse especificamente. Pronto, já não falo mais. Não, eu ia te passar a Eu não sou palavra. penalista. Eu não sou Não, penalista. eu não queria a penalidade, mas eu quero saber por que não é o roubo, o furto, o plágio, né? Desculpe, perdão da palavra, eu que seja, né? Mas o que leva o sujeito a reproduzir em cima da fala do outro. O que o outro escreveu é porque ele pensou. Não é? Ô, Sônia, eu Então, tenho... caramba, vai lá, Vamos Samuel. lá. Bom, primeira coisa, vamos ser aqui... Gostei me desse parece olhar. também... Não, o que me Gostei parece... desse olhar aí. X49. Estou pensando aqui de um ponto de vista mais da sociedade, né? Esses crimes, eles sempre existiram. O que é igual diagnóstico de depressão, é igual o DSM-5, né? A gente tem um Exato. ultradiagnóstico de transtornos psiquiátricos porque a indústria farmacêutica está ali em cima para vender medicamento, e aí a gente vai tentar popularizar o DSM-5 na Ásia, enfim, por várias razões. A gente tem uma facilidade muito maior na sociedade hoje com a internet de colocar qualquer coisa no Google, aparece, você vai lá e pega. Antigamente era mais difícil você fazer a detecção. As pessoas iam às bibliotecas, eu não estou dizendo que iam Também copiavam, claro. talvez não na mesma dimensão, Sim. Certamente iam muito menos, a dimensão era muito menor, etc. Sim. Mas eu acho que tem a ver com essa sociedade contemporânea, onde os mecanismos de vigilância, pensando aqui no Foucault, têm que ser muito mais severa, né? fortes, muito mais severos. Agora, os porquês analíticos, os porquês psíquicos, enfim, isso aí a gente pode discutir, dar pano para manga, não é? Não, inclusive Foucault e a pulsão de morte, né? Você falou de Foucault, então não seria por aí, já tomando, né, essa meia última hora, né? Será que essa personagem não traz, né? Falamos lá, começamos da neurose, clínica do vazio, a cisão, se é cindido ou não, se é histérico ou não. E agora? Chegamos nessa meia hora final, aí, com essa personagem. E daí, Samuel? Não, eu não me arrisco a dar um diagnóstico. Desculpa. Não, diagnóstico não. Diagnóstico não. O que você quer que eu diga? Diana está comendo até as unhas. Deixa ela falar. Você queria um diagnóstico sobre a Jean? Não, diagnóstico... Não, pode lascar uma hipótese diagnóstica aí, sim. A gente está aqui também para isso. Na verdade, eu não arriscaria dar um diagnóstico sobre a personagem, porque eu arrisco dizer que quem escreveu a série talvez não seja da área. Tá? Não pesquisei para saber sobre isso, mas eu sei que tem outras séries com conteúdo psicológico que tem muita informação e tal, como a própria sessão de terapia do Selton Mello, que ela tem muita informação ali relevante na série, apesar de ser uma obra de ficção. Né? Eu até fiquei curiosa, mas não tive ainda essa busca para entender quem esteve por trás da escrita desse roteiro. Mas eu acho os sintomas e as características todas que apresentam ali muito desconexas. Eu acho que o próprio roteirista se perdeu, tanto que a série ela termina, não sei se ela vai ter... Ela terminou. Ela terminou. Ficam muitas coisas em aberto, né? Não vai ter continuidades. Não vai ter. Não. Então eu não sei aonde eles queriam chegar, não dá para saber porque a série não termina. Né? Olha, eles vendem como produto como se fosse uma série de suspense psicológico.
entendeu? Mas poderia ter aproveitado muito o Vereador para esse lado, falando como produto, né? Mas, infelizmente, é uma série arrastada, é chata, seria interessante, mas desculpa te cortado. Não, imagina. Mas Mas sim, poderia identificar várias questões ali de neurose, sim, mas eu acho que o roteiro é um pouco perdido também nesse ponto, sabe? É uma coisa que me chamou muita atenção é que ela não é uma psicanalista, né? O grupo ali é de TCC, Não. de cognitivo comportamental. Então, eu não sei em que momentos eles iam explorar mais isso, mas não chegaram a explorar muito bem isso também. E uma coisa que me chama muita atenção, assim, desde o começo, é a forma como ela quer intervir nas coisas, né? E aí eu achava que a série ia caminhar por esse viés, de ela quer intervir e isso vai gerar uma série de consequências. Mas acaba que ela não simplesmente se envolve em alguns dramas, além do que ela deveria se envolver, mas ela passa a querer o papel de determinados personagens, né? Ali dentro. Então, é uma coisa, é um impostor ali em vários momentos. Qual diagnóstico a gente poderia chegar disso? Eu acho que realmente só ouvindo ela, né? Só ouvindo ela como paciente para chegar em alguma coisa mais além. Aproveitando que você Eu, falou eu, agora, eu, Diana, eu acho que ela tem pitadas de psicopatia. Se eu puder arriscar, a Sônia diz, é uma neurótica com pitadas de... Eu não tenho esse diagnóstico, mas, Não enfim. existe, né? Mas é assim, é um roteiro, como você disse, Diana, é um roteiro que se perde, é um diagnóstico que se perde também, porque tem coisas estranhas aí. Por isso que eu disse, eu não tenho condição de estabelecer um Eu diagnóstico não aí. assisti até o final também, né? O Também último não. capítulo mostra, inclusive, ela voltando para terapia, né? isso. eu queria aproveitar o que a Diana falou agora, tem uma palavra que determina muito, caracteriza muito bem ela em todas as situações. Sedução. Que tudo que ela faz são jogos de sedução, na verdade. Quando você seduz, você quer envolver a pessoa para trazer para cá para você. Aí eu lembro novamente do que o Kleber falou, a habilidade de integração com o outro, ou seja, com certeza é uma pessoa cheia de incertezas e inseguranças, na verdade, e ela precisa manipular para poder criar esse teatro, essa vida bonitinha para ela, por mais que sejam vidas diferentes, porque uma coisa é a vida real e outra coisa são outras coisas, são essas vidas fragmentadas que ela vai viver através de terceiros, né? Então, acho que a palavra que poderia ser representada seria uma sedutora. Ela é uma pessoa sedutora, mas que se perde nas suas próprias seduções. Júlio, é uma coisa que me chamou muita atenção também, a partir disso que você falou da sedução, é que quando começa o drama ali principal, né, que é entre ela e a Sidney, que é a namorada do paciente dela, eu me questionei várias vezes se ela estava realmente interessada em ajudá-lo ou quando ela partiu para buscar essa menina, ela estava interessada em compreender de onde que vinha tanta sedução dessa outra pessoa. Sim, aquele sabe? enigma, né, para desvendar. Por Que que me que ela é parece- tão sedutora, né? Parece que ela quase se sente ameaçada por alguém ser tão sedutora assim. E ela Ela chega quer a aquele poder brigar, pra ela. né? Ela chega a Eu, brigar. Você é uma pessoa sedutora, inclusive. Você gosta de pisar das pessoas e depois jogar fora. O que eu entendi, eu só assisti ao primeiro capítulo, e o que eu entendi até o final do capítulo foi que ela estava em busca exatamente da sedução da outra. Exatamente. Só no final é que eu entendi que ela poderia estar buscando ajudar o paciente, porque ela dá a ele a hipótese de que ele tinha sido muito possessivo e tal. Mas só ali que me veio essa imagem de que ela estava buscando ajudá-lo. Mas até o final, ela, a meu ver, estava buscando realmente ver por que a outra era tão sedutora e ir atrás dessa sedução. E quem é possessiva é ela, na verdade, né? Pelo menos com a Sidney. Já... Porque, como a Diana colocou agora, fica até na dúvida: será que ela foi atrás só para descobrir, para ajudar, a desvendar aquele enigma, quem era a Sidney? Será que ela se envolveu, se apaixonou de verdade? Acho que para a gente não ficou nada claro, na verdade, né? Ao longo Para mim dessa não ficou temporada. claro. E também ela vai convivendo com a Sidney e depois ela vai levando os comportamentos da Sidney para dentro do casamento dela, né? Em vários momentos. Então você vê que ela está ali, parece que se Lembrando munindo aí de a uma filha sedução. dela, né? Pois é, a filha acho que é o grande desafio para ela também, né? Lidar com a transexualidade da filha.
O Samuel, em vários momentos, falou: vamos falar da filha. Não é? Exatamente. E não quero deixar de falar da filha. Transsexualidade, será que a gente pode denominar essa garota, não é? Nesse momento da vida dela ali como uma pré-adolescente, já com um sintoma, não é? E uma patologia de transsexual, se ela está iniciando um processo, não é? E aí lembrando Winnicott, lembrando muito mais Melanie Klein, né? Os estágios. Fica essa pergunta aí para o Samuel. Essa garota, ela está ali, né? O que você acha dessa garota? Ela está ali como a materialização. Eu, lendo muito sobre maternagem, né? Atualmente eu estou falando de materialização da sombra. Aquele filho, não é? Onde a mulher assume a maternagem e ele passa a ser a sua sombra. Fica aí, Samuel, Júlio. Já que você voltou ao tema do pós-doc, eu quero dizer que eu não estou falando de estrangeirismo, estou falando de ódio, vazio e solidão, né? Dentro da relação com o estrangeiro. Isso. Em relação à criança, eu não sei, porque eu queria saber de vocês exatamente o que acontece. O que eu vejo no primeiro episódio que eu assisti é uma criança ainda, e eles tratam muito bem da questão. O pai diz assim, mas pai, isso é um problema, e a mãe não, pô. A mãe vai à escola, inclusive, e trata de uma maneira muito tranquila a questão. Então, na verdade, eu quero perguntar o que acontece ao longo da série, né, para quem assistiu com essa criança. Deixa eu fazer só um comentário sobre isso, que é o momento que ela vai no terapeuta, quando ela leva a filha para a terapia, né? Que aí o terapeuta vai e fala que ele não tem como diagnosticar nada ainda, porque ela é muito criança ainda. Então, pede só para observar, né? Vamos observar mais, deixa ela se colocar, né? Ser ela mesma. Vamos acompanhando, vamos ver. Então, ele mesmo não dá o diagnóstico. E quando ela conta isso para o marido falou, você voltou para o médico lá, para o terapeuta, aí dá a impressão ali, pelo menos eu tive essa impressão, que ela já tinha feito terapia um tempo, largou, e aí o marido dela questiona se ela voltou, e ela, não, eu fui levar a menina, e fala o nome da menina lá, né, para a terapia. Então, o próprio médico também não dá um diagnóstico da menina dizendo que ela é transexual ou não, né? Diz que ela ainda é muito nova, né, para dar esse diagnóstico. Que a menina depois, Samuel, ela corta o cabelo, que ela queria cortar o cabelo igual menino, né, curtinho. Ela vai fazer o papel do Peter Pan na escola. Na escola, né? Aí ela corta o cabelo, pede para cortar o cabelo. A mãe fica relutando o tempo todo, não querendo deixar ela cortar o cabelo, dizendo que o cabelo dela é muito bonito, mas uma hora ela vai lá e corta o cabelo. Aí não teve jeito, a mãe acabou acertando, né, cortando o cabelo dela. Ela não, aí na festa de aniversário não quer nada rosa, tudo no tom azul. A roupa que ela usa, ela gosta muito de andar de short, sem blusa, igual os meninos. Ela usa pijaminha, tudo no tom azul e branco, né? Algumas cores assim. Sobre isso, só para... eu não me lembro exatamente da personagem, mas, assim, pelo que vocês estão falando, ela seria não binária, né? Assim, que é uma caixinha mais aberta, né? O transexual já tem uma identidade mais específica de gênero, né? E uma coisa que eu não sei se eu escutei errado, mas assim, a transexualidade não é mais considerada patologia.
né? Não, Não está verdade. mais. Eu entendi a Sônia falando isso, mas eu acho que eu escutei errado, mas só não sei se eu não, não. nada de Tá, patologia. mas eu vi Mas mais como uma personagem não binária, num processo ainda de entender, né? Eu acho que o transexual já tem uma Identidade. identidade. foi O isso não que eu binário sei. também é uma identidade, né? Tem Sim, gente que sim. se reconhece, mas eu acho que no momento que ela está, talvez ela diria que ela é não binária, né? Ainda mais botando no contexto atual, acho que talvez os jovens estão usando mais essa palavra, né? É curioso isso até quando você traz, porque, de fato, ela é uma menina que não quer se vestir como menino, não quer brincar com coisas de menina. Então, ela está, de fato, se descobrindo, ou seja, ela está começando a mostrar quem ela é, do que ela gosta, como ela é de verdade. Então, essa questão de gênero e sexualidade não fica clara mesmo ainda na série. É, de fato, muito novo, é muito cedo para a gente poder afirmar se ela é não binária, se ela é uma futura transgênero, transexual, o que for. Mas ela está nesse momento de construção. Eu acho que a série perdeu uma grande oportunidade de trabalhar muito bem isso numa segunda temporada, onde ela poderia ir crescendo e se autoafirmando, na verdade, descobrindo isso. O comportamento dos pais é perfeito, é fantástico, é lindo, é coisa de sonho, né? Da realidade a mãe nossa. dela certa, né? Oi, desculpa. É onde a personagem da mãe, que é a terapeuta, acerta na história com a Nossa, filha, né? é Ela lindo. é ótima. Foi o que me pareceu também. Sim. Com esse primeiro episódio, eu achei o máximo. Assim. Inclusive a fala da mãe na escola, a mãe pergunta, porque pelo que eu entendi, a menina beijou outra menina, né? E aí chamou Isso. a mãe à escola e ela perguntou: olha, se ela tivesse beijado o menino, nós estaríamos aqui tendo essa conversa. E aí o diretor parece, diz que a questão não é exatamente essa, a questão, enfim, é que nós não permitimos aqui os Tem que zelar contatos, pelo enfim. bem-estar das crianças, né? Enfim, E depois, exatamente. quando ela vai buscar a filha, essa mesma menina se despediu dando um beijo nela, no rosto dela também. Duas crianças ali se beijando, duas amigas se beijando, né? E a mãe da outra não estava nem um pouco satisfeita com aquilo. Então, acho que seria a oportunidade de discutir muito bem isso, né? Essa questão da idade de crianças, pré-adolescentes, vivendo essa situação. Nós temos séries com adolescentes já e adultos, mas com criança, acho que perdeu-se uma grande oportunidade, infelizmente. Talvez por erros de roteiro, infelizmente a série não vai dar sequência. E olha o Bernardo aí. Olá, Bernardo. Exatamente. Como o Júlio falou no início, né, o roteiro, a direção, essa série foi pensada muito mais para falar de ética, né? Ela abre um leque, como todos nós falamos, né? É uma série que se perdeu, deixa a oportunidade dessa roda maravilhosa dessa noite, né? Onde levantamos uma série de questões, mas ela não consegue ter uma continuidade em nenhum dos segmentos, né? Seja da psicologia, em que momento, em qual o objetivo, em qual escola da psicologia, nada disso, né? Então, é uma série, mas eu fui ler para saber, né, o porquê dessa série. E realmente o que o protagonista quis, ele não é da área, é um sociólogo, não é da área da saúde, não é da área humana da saúde, mas ele quis propor uma discussão sobre a ética na saúde, utilizando, então, da psicologia. E aí, realmente, ele propõe essa série com o objetivo dele satisfeito, e ele diz que a série acaba aqui porque nem ele saberia como conduzir essa série.
não é? Então, por isso que eu gostei da proposta do Júlio. Diante, não é, de tantas divergências, não é? Vamos ser absolutamente. Éticas. Desculpa, vamos fazer um parênteses. Vamos ser absolutamente sinceros dentro daquilo que falou o Kleber. A série acaba aí porque não fez sucesso, não deu dinheiro. Ponto. Também. Como Mas produto ela... de consumo, não é um produto bom. Eles iam achar rapidinho um caminho para os personagens se todo claro. mundo tivesse amado. Mas, claro. eticamente, ele, o dono da história, conseguiu falar. E nós estamos aqui discutindo sobre não sei se é eticamente, não. Talvez assim, para ficar bem, para não ficar mal. Eu não sei se é ético, não. Mas, Deixa eu fazer um convite para vocês. Vamos nós montar um pool de escritores, vamos escrever uma versão dessa série, nós. Vai ter muito quem mais vai sucesso. Produzir? Quero saber quem vai produzir. Eu tenho meus contatos, aqui. Aí arruma, o negócio é um roteiro bom, né? Isso. Não é só a produção, é o roteiro. A gente vai por que viés, né? Eu deixo aqui agora, então, encerrando essa noite com o Gips. Vou agradecendo muito a vocês e deixo aberto para o Boa Semana, para o Venha para a próxima roda, que é exatamente na linha de frente, o início do tratamento. Quer dizer, o que a Jean precisa, não é? Ou não, mas, enfim, no dia 8 de agosto, nós temos aí a Patrícia e o doutor Chebabo, que é um infectologista, inclusive, não vão falar de Covid, o objetivo não é esse. O início do tratamento tem um viés de falar do sujeito, né? Mas Gipsy fica. O Samuel tocou na ferida, né? Não deu dinheiro, não devolveu aos investidores, né, o retorno desejado, e ficou a clínica do vazio, né? Para mim, essa neurose que caiu no vazio. Júlio, Samuel, para suas despedidas, quem quiser também, agradeço imensamente a participação de todos. Voltem sempre. Sônia, eu que sempre agradeço a oportunidade aqui estar com você, sempre agradeço os convites e a confiança, agradeço a PUC, esse espaço lindo e delicioso, adoro esse modelo agora da roda, onde todo mundo participa mais abertamente, a gente cirandeia de fato, todo mundo fala, todo mundo podia falar, né? Nem todo mundo aí falou, mas a gente espera nas próximas. É muito gostoso, foi uma boa descoberta. Eu gosto muito da cultura pop, né? De pegar esses produtos assim, filmes, série, quadrinhos, que tem muito conteúdo ali para a gente poder conversar. A próxima que eu vou participar também é outra série, a May Destroy You, que essa eu estou muito mais curioso para poder assistir. Eu quero mergulhar, vi algumas coisinhas já também. E o que eu mais gostei, sendo bem sincero com vocês, adoro Naomi Watts. Bebezão aí. O que eu mais gostei nessa série foi ouvir a música do Fleetwood Mac, que eu adoro, que é Gypsy, só que numa outra versão. A trilha sonora, pelo menos, é perfeita nessa série, é fantástica. Gente, obrigado, boa noite a vocês. Beijo no coração. Obrigada, Júlio. E o Júlio está com um curso agora de extensão chegando exatamente sobre os mitos do cinema, não é? Para vocês verem que ele gosta da sétima arte. Setembro chegando aí, 2 sábados, mitos do cinema e as masculinidades. Vamos falar sobre Luke Skywalker, sobre Batman, Clark Kent, sobre... Está fugindo aqui a memória agora alguns nomes. O Leônidas de 300 também, 007. Porque esses personagens, esses mitos do cinema são tão importantes para a gente se entender, tanto o público masculino quanto o público feminino. Então, bora lá, gente. E o Samuel, que vai para suas despedidas, também terminou um curso de extensão agora.
exatamente sobre as reflexões da masculinidade na psicanálise, não é? Então, vejam que são dois sujeitos aí bastante atualizados, estamos com esses cursos abertos o ano todo, agradecemos. Quero lembrar que vocês que estiveram aqui hoje podem solicitar o seu certificado de participação, tá? É só entrar no ambiente da PUC e solicitar essa declaração. Samuel, já refletiu muito sobre as masculinidades. Não, o curso foi reflexões sobre as homossexualidades A na psicanálise. homossexualidade, desculpe. Quero agradecer a todos, Júlio, Sônia, todo mundo que participou aqui, que foi ótimo. Agradecer a PUC, que me fez mestre, né? Eu fiz mestrado na PUC, dei aula há muitos anos na graduação, dando aula agora também. E pronto, estamos aqui à disposição sempre para rodar. Abraço. Um abraço a todos, muito obrigado, uma boa semana, gente. Boa semana. Um beijo. Obrigada, Célia. Obrigada, Célia. Obrigado, eu que agradeço, foi ótimo. Muito Obrigado. bom. Tudo de bom, gente. Ótima semana. Até May Destroy You. Até. Mariana. Te espero, hein, Mariana? Mariana, dia 22 de agosto. Eu anotei, eu caí assim de paraquedas procurando pela internet, assim, porque eu adoro sério, gente, cadê os psicólogos, a galera debatendo? E só para falar assim, eu assisti Undone, se alguém assistiu, se vocês não conhecem, assistam, vamos falar dessa série que é muito legal. Qual Júlio, nome? acho que você vai gostar. Undone, da Amazon. Vou animação. procurar. Da Amazon, né? Isso, é muito legal. E aí Vou também agora estaremos colocar. aí. A May Destroy You é alucinante. Então, a gente se vê. Quero continuar Estupro com na você. veia. Bora. Prazer, gente. Um beijo. Prazer, Mariana. Tchau, tudo de bom, gente. Foi um prazer. Tchau. Prazer. Tchau. Tchau. Boa semana.